trabalhou muito nessa direção e ajudou muito lá em Minas Gerais, conhece bem, deve dar o depoimento. Obrigado, senador Otto. Bom dia a todos. O senador Otto, que eu titulo como cidadão brasileiro, como senador do meio ambiente hoje, especificamente do Rio São Francisco. Eu quero também cumprimentar os demais senadores, senador Fernando Bezerra, Eduardo Amorim, senador Eumano, senador Paulo, senador Benedito de Lira, senadora Regina, os prefeitos aqui presentes, especialmente de Januária, a cidade vizinha da minha terra natal, comentar todos os componentes da mesa e o artista Xangai aqui. Eu vou ser muito rápido, eu sei que tem outras pessoas a falar. Eu vou falar aqui como senador, como um filho da bacia aqui, como nós três, pelo menos, aqui sentados nessa mesa, e também como promotor de justiça. Eu fui criado na beira do Rio São Francisco, então a minha história é muito próxima ao Rio, e depois como promotor de justiça de meio ambiente do Estado de Minas Gerais, procurador-geral, por 4 anos, e depois aqui no Conselho Nacional do Ministério Público. Então, minha visão é um pouco parcial, ela não reflete um conhecimento técnico profundo, mas de quem acompanha essa situação. Também nasci e fui criado nadando no rio. Era perigoso, porque naquela época havia correnteza, né? Hoje já não há mais. E meu pai sempre ensinava, ele tinha tanto medo do rio que ele falava, para tomar banho no chuveiro você leva uma boia. No rio, então, não precisa nem pular. Então era um rio largo, bonito, vistoso, pescoso. E dali para cá, nos últimos 20, 30 anos, aqui o senador já retratou a história do rio, o senador Fernando Bezerra também como ribeirinho. E a verdade é que o rio hoje, ele é um rio apenas já dizia Dumont, um retrato na parede, porque é um rio com a morte anunciada. Agora, com esse desastre em Minas Gerais, quando se vê a população da cidade de 280 mil habitantes, governador Valadares, as pessoas brigando por um litro de água, que se vê que não há como sobreviver sem a água. É o bem primeiro, essencial. E essa morte está sendo anunciada, o Ministério Público de Minas Gerais, sobretudo de Minas Gerais, tem feito todos os esforços possíveis, mas a realidade é que a ação individual de um órgão ou outro, ela é como chover no molhado, usando a expressão popular, enxugar gelo. Porque o mesmo Ministério Público, com toda a organização que criou para a bacia hidrográfica, a nossa ação é uma ação muito específica, muito localizada, cujo resultado, senador Otto, é muito pequeno. Todos aqui têm um diagnóstico, o senador Otto já trouxe aqui um pouco, a ocupação desordenada, emissão de efluentes de todos os sentidos, em todos os rios das bacias, o desmatamento, que desde a época do governo do regime militar, incentivando o reflorestamento com eucaliptos. A verdade é que hoje a bacia hidrográfica do Rio São Francisco se encontra morta. Vários rios aqui foram citados que já morreram e outros estão a caminho. Ninguém imaginava que em tão pouco tempo isso iria acontecer. Mas eu não quero entrar em qualquer discussão política, partidária, até porque o clima nacional é de muito radicalismo. A verdade é que o projeto de revitalização do Rio São Francisco, que era necessário e que começou, inclusive, na gestão do ministro Sarney Filho, era o secretário executivo, depois ministro Zé Carlos Carvalho, esse projeto foi abandonado. E nesse contexto, as coisas foram acontecendo para nós chegarmos no estágio hoje que enfrentamos. E naquela época, o governo federal abriu uma fonte para organizar os ministérios públicos, aí eu volto aqui na minha linha de vivência, organizar os ministérios públicos na bacia hidrográfica para um projeto específico em torno da bacia. E nós criamos,
no Ministério Público de Minas Gerais, a primeira promotoria do mundo por bacia hidrográfica. Com base na Lei de Recursos Hídricos, todos sabem que a unidade de gerenciamento é a bacia, onde que tem uma unidade que possa se programar projetos. E aí, nós criamos a promotoria, estabelecemos as 5 subbacias do Rio São Francisco, colocamos algo que é muito difícil acontecer em qualquer Ministério Público. Quem conhece um pouco de Ministério Público sabe, nós colocamos 5 promotores de justiça espalhados nessas regiões do estado, dedicados exclusivamente à bacia hidrográfica, sem prejuízo dos outros 82 promotores que atuavam em toda a região da bacia hidrográfica do São Francisco. Para quem não sabe, a bacia do São Francisco começa próximo a Barbacena, que já está na zona da mata, que é em Conselheiro Lafayette. Ali nascem vários rios que começam a formar a bacia hidrográfica do São Francisco. Ela vem aqui em Goiás, Brasília, né, a Bahia, que o Rio Carinhanha nasce aqui perto de Brasília também, forma-se ali, vai Pernambuco, Alagoas, Sergipe. E o Ministério Público, a partir daí, se organizou também nesses estados. O estado da Bahia, né, o meu estado preferido, ele se organizou também. Hoje tem as promotorias regionais e nós montamos um projeto de ações em vários sentidos. Eu vou citar só algumas aqui para mostrar que tanto que o Ministério Público tem feito não é nada perto da situação. E nós fomos qualificando o Ministério Público. Hoje nós temos, só nesse acidente de Mariana, nós temos 11 promotores atuando nesse processo e 30 técnicos dedicados a isso. Então, nós criamos uma central de perícias, organizamos bem a instituição, e a realidade é que é meio frustrante, porque, ao nosso juízo, as ações do Ministério Público, elas são algumas vezes preventivas, outras reparatórias e na maioria insuficientes. Então, o nosso diagnóstico é que há necessidade de que o governo federal, sobretudo, lidere esse processo, porque o diagnóstico está aí, todos os estudos aqui, tem vários técnicos aqui presentes, mas o processo tem que ser liderado. Ou um líder, né? Tem tantas pessoas, só nessa mesa aqui, são cidadãos com milhões de votos, e tem outros no Ministério Público, tem na Codevasp, tem no Executivo Estadual, Municipal, prefeitos. São muitas pessoas, tem artistas, vamos dizer, está aqui a Ivete Sangalo, que é a grande megastar nacional, ela é nascida em Juazeiro. Então, a união de pessoas para construir essa ação, que talvez esteja tarde, mas antes tarde do que nunca, né? O próprio senador Bezerra disse aqui. Então, a necessidade de ter um projeto consistente, de estabelecendo prazos, metas, de recuperação de tudo isso, porque a ação, eu vou aqui ao final citar algumas ações do Ministério Público para mostrar que a nossa atuação acaba sendo insignificante e frustrante perto das necessidades. Então, o Rio, dessa importância, que é o único aqui do Nordeste nacional, pegando a parte mineira, que existe, que possa dar algo permanente, constante para o país. Esse rio foi, verdadeiramente dizendo, abandonado. E não adianta ações isoladas, porque elas vão cercar uma nascente aqui, tratar um efluente aqui, cuidar de um lixão aqui, né, uma mineradora outra ali. Então, se não tiver um projeto nacional, eu acredito que nós vamos ficar rodando em círculos, senador Otto. Então, a nossa avaliação, há necessidade de uma ação humana, do desassoreamento dos rios, do reflorestamento das matas ciliares e das nascentes das lagoas marginais, o controle da ortoga de águas, que também é um problema sério, a utilização clandestina de águas,
o repovoamento dos peixes, porque quem nasceu e foi criado lá sabe que, inclusive, hoje há uma fauna exótica no rio que veio de outras bacias. Então, você participa de um campeonato de pesca, por exemplo, aquele que pega um peixinho, um magrinho desse aí, pode ir embora para casa comemorar, porque ele já é o campeão, que ninguém vai conseguir pegar outro peixe lá. Então, o reflorestamento, o tratamento de efluentes domésticos e industriais e, obviamente, aí há um projeto muito vigoroso agora nascendo em Minas Gerais de uma ação educativa no cidadão. Porque quem nasceu lá, quem viveu, quem é prefeito, quem está lá diretamente ligado às pessoas que vivem no Rio São Francisco, a pessoa vai, obviamente, pensar na sua sobrevivência, né? E vai buscar as alternativas que existem. É como a da água lá, agora em Governador Valadares. Todo mundo estava buscando qualquer tipo de água para sobreviver. A mesma coisa do alimento, da família. E nós, lá no estado de Minas Gerais, nós tomamos algumas medidas muito importantes para proteger as áreas finais que sobraram. E nós usamos muitos termos de ajustamento de condutas firmados com o Ministério Público, com empreendedores, inclusive da região do Triângulo Mineiro, para proteger a região com a divisa com a Bahia. E criamos verdadeiros corredores ecológicos através de parques para que a fronteira agrícola não adentrasse, sobretudo no Rio Carinhanha, que é um rio que ainda está, de certo modo, preservado, que faz a divisa de Minas com a Bahia, né, até ao Rio São Francisco. Então, senador, eu vim aqui com muito prazer, com muita honra, participar disso, mas também muito triste, porque é um misto de a satisfação de ver um senador da envergadura do senador Otto liderar esse processo, pelo menos aqui na Casa Legislativa. Saber que aqui nós temos, participando dessa discussão, senadores aqui da mais alta importância, ex-ministros, e ter tantas pessoas em conjunto. Mas do lado muito triste, porque nós estamos aqui para constatar uma realidade, mais uma vez, porque, infelizmente, desses últimos anos, como foi dito aqui, sem fazer qualquer questionamento político, ao projeto de transposição foram destinados muitos recursos, significativos recursos, e para revitalização da bacia, certamente há ações da Codevasp, ações das secretarias ambientais, os órgãos dos comitês, de todos, mas a realidade do próprio Ministério Público é a realidade que nós não conseguimos reverter esse quadro. Talvez para quem, como da Bacia Amazônica, talvez não tenha dimensão do que nós estamos falando, porque, como disse o senador Otto, o rio é uma calha. Ela simplesmente é o vertedouro de tudo que se faz na bacia. Então, o rio vai continuar bonito lá por um tempo para as fotografias, mas ali embaixo já está todo assoreado. Lá, o transporte fluvial já não existe mais, porque as lanchas não passam. Não tem peixes, não tem pescaria porque não tem peixes. As pessoas que moram na bacia não têm água. Então, assim, a realidade é que faliu. O rio faliu, ele chegou ao fim. Então, ele está nos últimos suspiros, foi até na minha referência que o senador me disse, ele está nos últimos suspiros me pedindo, me protejam, me buscam alternativa. Então, eu vou finalizando aqui, passar aqui alguns projetos do Ministério Público, só para mostrar que o Ministério Público tem feito muito pelo rio, mas isso não tem significado nada. O projeto Nova Margem, que é na comarca de Divinópolis, que está no centro-oeste de Minas, próximo a Belo Horizonte, ela objetivou a recuperação de matas ciliares na calha do rio Itapecerica, no perímetro urbano de Divinópolis. O projeto SOS São Francisco, no Alto São Francisco também, na região da Nascentes, para a preservação das áreas de preservação permanente e corredores ecológicos, em São Roque de Minas até Três Marias. O projeto Córrego Perobas, na comarca de Piuí. Piuí já está próximo a São Paulo. Só imaginar que o tamanho da bacia do São Francisco está próximo a São Paulo. Realizou ações conjuntas destinadas à promoção e regularização ambiental de 20 imóveis rurais. O projeto Quilombo, que é na comarca de Formiga, também já
indo para São Paulo, de Belo Horizonte para São Paulo, também recuperação de 20 nascentes em 2013 e 2014. O projeto Água Legal, desenvolvido também para um programa de gestão de recursos hídricos em rios pertencentes à Bacia do São Francisco, o Rio Tacarambi, que já está próximo à Bahia, os municípios de Manga e São João das Missões, o Rio Japoré, controlando ortogas, o projeto Tatu, também desenvolvido, objetivando resgatar e recuperar o passivo ambiental resultante de atividade de pequena mineração na bacia do Rio São Francisco e nas subbacias do Rio Grande e Rio Pardo, também próximo à Bahia. O projeto Novas Fronteiras, são todos projetos premiados e com resultados. Que também, esse aqui nesse caso, é buscando combater o desmatamento no norte de Minas Gerais. O projeto Vereda Viva, também na região das nascentes, especialmente na região central do Estado. O Programa de Gestão Ambiental, fizemos um termo de ajustamento com a CEMIG de 8 milhões de reais destinado à elaboração de projetos de sustentabilidade na bacia. O combate ao lançamento de efluentes no curso d'água, também várias ações do Ministério Público, vários taxas, ações civis públicas. Exigimos da Copasa a aplicação do percentual na bacia, com decisões judiciais favoráveis. Vários taxas também de recuperação de vegetação ciliares nos cursos d'água do São Francisco. Uma operação Parques de Papel, obrigando o Estado, a União, a implementar os parques. Fizemos outro TAC com a CEMIG de 6 milhões para projetos relevantes na bacia. Fizemos o TAC com a Votorantim, que tem inclusive uma barragem em Três Marias lá, que exige constante monitoramento. Fizemos os projetos das lagoas marginais, que são os berçários dos rios. Fizemos um TAC com a empresa grande aqui em Paracatu, aqui já perto de Brasília também, de 12 milhões. Fizemos recomendações à SEMAR, de ações civis públicas. Então, só citei alguns aqui para não tomar o tempo de outros. Várias medidas do Ministério Público, com a CSN, olha só as empresas que eu vou citar, com a Anglo América, com a Vale, com a Gerdau, com várias ações, em todas as ações de inconstitucionalidade, elaborações de termos com não sei quantos proprietários, áreas de proteção, áreas de conservação, o projeto Proverde, só citando alguns aqui para demonstrar que o Ministério Público tem usado os instrumentos que o Poder Legislativo nos deu. Nós temos hoje mais promotores ainda envolvidos nesse processo, são pessoas com dedicação exclusiva. Quem é da área ambiental de Minas Gerais, sobretudo, sabe do que está sendo feito e nem por isso nós podemos comemorar. Ao contrário, nosso sentimento, senador, concluindo, é de frustração. Então, eu quero aqui, em nome do Ministério Público Brasileiro, do Federal, dos estados, do trabalho, de todos o Ministério Público Ambiental Nacional, nos colocar à disposição de Vossa Excelência, sob a sua liderança, mesmo que aqui no Legislativo, para poder sensibilizar. E concluindo, eu disse ao senador Otto que talvez a presidenta Dilma Rousseff, que é mineira, ela, obviamente, que tem que pensar o país como um todo e várias questões internacionais, mas talvez ela só vai ter a dimensão do problema que está acontecendo se um dia ela sobrevoar a bacia, descer lá e ver. Ela é presidente eleita pelos brasileiros, então eu acho que depende do Poder Executivo a liderança desse processo, Poder Executivo Federal. Obrigado.